Seja muito bem-vindo ao programa Visão Parlamentar. Eu convido você a conhecer o que pensam e o que fazem os deputados estaduais mineiros. Neste programa eu converso com o deputado Guilherme da Cunha do Novo, vice-líder do bloco, o deputado Luiz Humberto Carneiro. Entre os assuntos, as pautas prioritárias neste semestre legislativo, o papel das redes sociais na construção do mandato parlamentar e os limites e garantias da liberdade de expressão no Brasil. Debate fomentado pelo clima geral de radicalização política. Deputado, muito obrigada, então, pelo senhor nos conceder essa entrevista. Deputado, o senhor comentou num artigo para o jornal Hoje em Dia do comportamento do youtuber Monark no podcast Flow, que sugeriu a legitimidade de um partido nazista no Brasil. O senhor argumenta que o Monark não fez apologia ao nazismo, que ele apenas foi estúpido e descuidado. Mas a fala dele, o senhor sabe, gerou muitas reações, principalmente porque a existência do nazismo por si só já é considerado um crime porque prega a eliminação dos judeus. Então a gente vai querer saber agora quando a liberdade de expressão pode ser protegida e deve ser protegida e em quais casos ela se torna uma apologia ao crime. Olá, Andréia. Olá, telespectadores da TV Assembleia. É um prazer participar da Visão Parlamentar, ainda mais tratando de um tema tão sensível, né? Primeiro de tudo sobre o Monark. O Monark foi absolutamente estúpido, mas injustamente rotulado na sequência. Quem assiste todo aquele podcast no qual ele participou, o Flow, vai perceber que ele rotulou o nazismo como coisa do demônio, coisa de idiotas, e que ele não é defensor da ideia e tampouco apologista da ideia. Eu acho difícil você fazer apologia de alguma coisa chamando de coisa de idiota. Mas foi assim que ele ficou rotulado depois. E ele ficou rotulado porque ele foi descuidado na fala. Ele foi rotulado porque num tema tão sensível quanto esse, é necessário ter mais cautela para expor o próprio pensamento, expor a opinião. Ele usou uma palavra que gerou essa má interpretação. Ele falou que deveria existir um partido nazista no Brasil, sinalizando como se ele desejasse que isso acontecesse. Mas isso é só para quem pega o recortezinho de 20 segundos. Para quem assiste o programa, fica muito evidente que ele critica, que ele combate a ideia e que ele fala que se existisse um partido assim, ele o combateria. Então, o que significa esse deveria? Significa que ele acredita que opiniões não devem ser criminalizadas e que opiniões devem ser combatidas com opiniões melhores. E que a melhor maneira de se combater uma ideia, ao invés de jogar para as sombras, para o submundo, para a surdina, de maneira que ninguém sequer saiba quem são os idiotas que as defendem, é permitir que a ideia seja manifestada à luz do dia, para que também à luz do dia ela seja contraposta, para que à luz do dia a gente possa mostrar os horrores que foram os atos nazistas, não apenas no Holocausto, mas em todos os atos preparatórios, nos pogroms, também nos guetos e com os Einsatzgruppen, que rodaram no leste europeu e a Rússia antes do início das operações das câmaras de gás, dos altos fornos, dos campos de concentração. Tudo isso num debate à luz do dia que vai deixar muito evidente como que o nazismo é o que de pior aconteceu na história da humanidade, como que seguir essa ideologia é coisa de idiotas. Esse amplo debate e essa liberdade de expressão pressupõe que haverá uma pessoa defendendo esse tipo de opinião, né? Pode ser que exista, eu acredito que com o tempo, demonstrada a idiotice da ideia, o número dessas pessoas seria cada vez menor, porque ficaria muito evidente como é destrutivo, como é estúpido e como não deve ser repetido. E como é um crime. A grande questão, o que é crime ou não é crime depende da legislação de cada país. Os atos do nazismo certamente criminosos, não tenho dúvida disso, né? Extermínio de pessoas, as perseguições promovidas, tudo isso é criminoso, não tenho a menor dúvida disso, tudo isso já criminalizado na legislação brasileira. A grande questão é se a defesa da ideia vai ser considerada crime ou não. A ideia é estúpida, o monarca entende que a ideia é estúpida, mas a maneira como ele ficou rotulado depois é injusta, né? Porque ele ficou rotulado como sendo ele próprio um nazista ou um apologista do nazismo. E aí eu acho que a gente mergulha para um segundo ponto desse debate sobre os novos tempos e a liberdade de expressão, que é muito importante, né? Eu acredito que uma parte substancial das pessoas que rotulou o monarca dessa maneira
pelo menos uma primeira leva, teve a oportunidade de ver a entrevista inteira, né, o programa inteiro, o podcast, e percebeu que ali ele não fez nem apologia, tampouco defesa. Mas aproveitou da oportunidade para capitalizar em cima disso, né, para poder surgir no debate público falando que o opositor, né, é o defensor do Supremo mal, e com isso tentar atrair para si próprio o rótulo da suprema racionalidade, lucidez e bondade no debate público. É coisa de psicopata, vamos ser muito franco, né? Porque você destruir a vida de uma pessoa dessa maneira, sabendo que a afirmação e a acusação é falsa para obter um ganho pessoal, é coisa de psicopata. É o que a gente chama da cultura do cancelamento, né? Que é uma espécie de boicote, sim, né? Sofrido por quem comete ou compartilha alguma opinião questionável na internet. Eu quero ouvir do senhor quais seriam os limites desse cancelamento para que ele não vire um massacre. Vamos lá. Cancelamento normalmente é feito em 2 etapas, Sandra. É importante a gente perceber isso. Existe uma primeira leva de má fé, que foi o que eu acho que aconteceu com o Monark. Os primeiros ataques sofridos de gente que viu o podcast, que viu que ele não fez defesa do nazismo, que ele rotulou como coisa do demônio, de idiotas, que ele combateria, mas que aproveitou da oportunidade de uma fala infeliz para recortar um trecho, uma fala extremamente descuidada, para recortar um trecho e poder rotulá-lo assim. Por que a pessoa faz isso? Para obter um ganho pessoal. Porque se ela rotula o outro dessa maneira, ela, por antagonismo, é o avesso disso, né? Então, se fala que o outro é o nazista, você é o antinazista. E ser o antinazista, caramba, é ótimo, né? Considerando tudo que o nazismo fez, pelo amor de Deus, toda a humanidade tinha que ser antinazista. Então, essa primeira leva é deliberada, é de má fé, é de quem busca um ganho pessoal no debate público, na arena pública. Vem uma segunda leva. Esse ganho pessoal pode ser político, pode ser social, pode ser caça-like, compartilhamento, curtido, o que for. Né? Vem uma segunda leva na sequência, que são pessoas pouco informadas sobre o fato, que só estão acompanhando a polêmica. E essas pessoas muitas vezes correm para compartilhar a opinião também, de dar pedrada também, por 2 razões. A primeira é para sinalizar virtude, para ficar bem com a galera, ficar bem com os pares. Né? Dizer, olha, pessoal, eu também sou antinazista, viu? E um segundo motivo, né, para esse grupo seria o medo de, no silêncio, depois que boa parte das pessoas do seu meio social já estão se manifestando, no silêncio serem interpretadas como defensores daquilo que se está cancelando. E tudo isso vira um movimento de manada movido um pouco por preguiça, um pouco por vaidade, um pouco por pressão social, mas que destrói a vida de pessoas e torna o debate público muito mais pobre. Então, qual deve ser o limite do cancelamento? Juridicamente, nenhum. A gente não deve censurar quem que vai criticar o quê, quem que vai manifestar sobre o quê. Mas se a gente quiser fazer uma sociedade melhor, se a gente quiser ter um debate público de melhor qualidade, é fundamental que, especialmente a segunda leva, aquela massa menos informada, que muitas vezes vai pela pressão de grupo, pelo desejo de sinalização da virtude, vença a preguiça e busque a informação completa. Porque não vai dar para controlar ou censurar ou fazer qualquer coisa com a primeira leva que, como quase psicopatas, busca destruir a vida de alguém para obter ganho pessoal. Um dos pontos sensíveis da liberdade de expressão é quando ela afeta o interesse público. Num contexto em que se defende a liberdade individual a qualquer custo, isso é usado, inclusive, por algumas pessoas como argumento para se não se vacinarem, por exemplo, né? Os direitos individuais, eles podem se sobrepor à necessidade coletiva, na opinião do senhor? Mantendo aqui a questão da liberdade de expressão, quando a gente fala que a liberdade de expressão não pode se contrapor, que é o chamado interesse público, eu vejo justamente o contrário. A liberdade de expressão é do total interesse público. A sociedade só evolui, ela só se aprimora pelo debate de ideias. Mas a gente não tem como saber previamente qual ideia é boa, qual ideia é ruim, qual ideia vai prevalecer, qual vai ser rejeitada. O que a gente tem é que dá ampla liberdade ao debate de ideias para que a gente possa sempre questionar os nossos paradigmas, questionar as nossas convicções e buscar aprimorar e crescer. Se a gente parar para pensar, na Idade Média, livros e mais livros foram queimados porque eles desafiavam a opinião comum daquele momento, o senso comum, né, o que era chamado do bem comum, e isso nos levou à Idade das Trevas, isso nos levou a um período em que a humanidade pouco evoluiu. Se a gente voltar ainda mais no tempo, pessoas que profetizaram, né, que proferiram opiniões divergentes de seu tempo, foram punidas com a perda da própria vida. E aí a gente pode citar
quem falou que diante de uma ofensa é necessário oferecer a outra face e que não se deve pagar olho por olho, dente por dente, mas sim amar o próximo como a si mesmo. Então, essa pessoa morreu. Essa pessoa foi considerada um revolucionário contrário ao interesse público, né? Então, se a gente achar que chegamos no estado de perfeição da humanidade e que nada mais há a aprimorar, a única coisa que eu tenho a dizer é que a gente virou uma sociedade profundamente arrogante e perigosamente perto do declínio. A única maneira de evoluir é ouvindo a opinião de quem está insatisfeito, porque aí a gente consegue aprimorar. Tirando que ainda tem uma armadilha muito grande nisso, né? É quem vai ser o árbitro? Quem que vai ditar o que é a opinião que pode ou não pode ser proferida? Quando a gente pensa em liberdade de expressão e no que incomoda, a gente tem que pensar que é o que incomoda os poderosos. E se a gente permite aos poderosos terem a censura da coisa, que seja o judiciário, mas ele ter a régua da censura do que pode ou não pode ser dito, jamais a gente vai ter aprimoramento no nosso sistema de poder. Então, a gente precisa dessa liberdade para quem está insatisfeito poder se expressar, para quem está insatisfeito mostrar seu rosto à luz do dia, para apresentar suas ideias e essas ideias serem debatidas por todos, algumas rejeitadas, outras acolhidas, mas permitindo que a humanidade evolua. Deputado, a expansão da internet e das redes sociais impõe mudanças na forma de fazer política. Eu queria saber se o senhor concorda com essa afirmação e em que medida a internet impacta no dia a dia de um mandato parlamentar, no mandato do senhor. Impacta muitíssimo, não tenho dúvidas disso, até porque eu encorajo muito a participação. Eu vejo a internet como uma ferramenta extraordinária para a gente ter mandatos mais próximos e conectados com a população. Se a gente voltar no tempo, a maneira como os trabalhos do legislativo, os trabalhos de um parlamentar chegavam ao povo eram através de comunicações unilaterais. O parlamentar podia, como a gente está fazendo aqui agora, ir à TV e falar sobre o que está fazendo. Ótimo, a população fica informada, mas ela não tem como questionar, não tem como criticar, não tem como sugerir mudanças. Quando a gente ia às rádios, a mesma coisa, um impresso do mandato enviado para a região que o deputado representa ou para os seus eleitores, a mesma coisa, é um falando e o outro ouvindo. Quando a gente traz a rede social, e eu encorajo muito isso dentro do meu mandato com os meus seguidores, a gente abre um canal para que a pessoa possa falar de volta. Eu faço uma publicação no Twitter, a pessoa pode comentar. Eu faço uma publicação no Instagram, a pessoa pode comentar, pode criticar. E as mensagens diretas são sempre abertas e são todas lidas. Quando a gente franqueia o número do WhatsApp, para quem segue o mandato, a gente quer que a pessoa dê sugestões, apresente críticas. Então, a internet, ela aproxima muito o cidadão do mandato e permite que a sua voz seja ouvida ao longo do tempo e não apenas naqueles que têm o privilégio de ter uma proximidade pessoal com o poder. Eu fui votado em 532 cidades. Eu escuto opiniões de pessoas de mais cidades do que isso, porque hoje o mandato alcança mais pessoas do que certamente eu tinha alcance quando fui eleito. Fui eleito na primeira eleição. Então, eu jamais conseguiria, ao longo de um mandato, estar em 532 cidades para ouvir todas as pessoas e fazer isso com uma frequência que não ficasse desatualizada a opinião, que não escapasse de um tema importante. A internet permite que 532 municípios tragam a opinião até a gente e façam também as suas críticas. É muito importante. Agora, ela traz também um perigo, né? Que muito da agressividade que a gente vê no debate público atual vem da internet, que fecha as pessoas em bolhas de todo mundo pensa igual. Então, o próprio algoritmo das redes é feito dessa maneira. Se você curte muito um determinado assunto, você começa a ser exposto a mais conteúdo daquele assunto. Se você compartilha muito um assunto, você começa a receber mais conteúdo na mesma linha. Então, a pessoa se fecha numa bolha e acha que todo mundo pensa igual e quem pensa diferente é uma aberração, é um ET, é um inimigo. E o inimigo é a palavra-chave nisso. É alguém a ser combatido, é alguém que está de má fé. E isso empobrece o debate público, isso certamente radicaliza a sociedade e dificulta a discussão de ideias. Um dos elementos de radicalização é a disseminação massiva e indiscriminada de fake news. As notícias falsas podem trazer danos irreparáveis à sociedade e também às políticas públicas. O argumento da liberdade de expressão pode criar um ambiente permissivo para esse tipo de circulação de informação falsa? E como que a gente deve combater as fake news? O debate sobre liberdade de expressão, ele não tem conexão nenhuma com as fake news. Fake news é a pessoa deliberadamente inventar alguma coisa absolutamente falsa, ou o que é mais gravoso, na maioria das vezes, né, que ela pega um recorte de algo que de fato aconteceu, tira de contexto,
e coloca o rótulo, que é o que aconteceu com o Monark, inclusive. E isso não tem nada a ver com liberdade de expressão, isso é uma fé pura e simples da pessoa que está disposta a qualquer coisa no vale tudo da política. Agora, a melhor maneira de se combater fake news é com informação correta, com informação de qualidade. E a gente está passando, enquanto sociedade, por uma fase de aprendizado. Eu não tenho dúvida disso. Eu dou risada às vezes, né? Que meus pais, quando eu era criança, falavam: não converse com estranhos, não confie em estranhos, né? Não aceite a balinha do moço lá que você não conhece, essas coisas. E hoje eu vejo meus pais, quando bombardeados com conteúdo no WhatsApp, tendo pouca iniciativa de verificar a fonte, de questionar se é verdadeiro ou não, aceitando tudo. Fala assim: não, eu recebi de um conhecido que eu confio. Tá, mas foi ele que apurou a notícia ou ele também recebeu de outra pessoa, que recebeu de outra, até ficar impossível saber de onde veio? Então, isso é uma educação que a gente vai passar a ter. Eu acho que a gente está na explosão de uma era em que a informação deixou de ser monopólio das grandes redes de informação, de imprensa, de jornais, e por aí vai, para virar algo que as pessoas compartilham entre si em redes de contatos e de confiança pessoais. E vai levar um tempo até que a gente se acostume a questionar isso. A minha geração acho que já questiona, gerações mais jovens, que eu com toda certeza já questionam. Gerações mais antigas talvez ainda não, mas com o tempo isso vai ser prevalente para todos. Porque vamos pensar, é impossível a gente estabelecer qualquer forma de controle prévio do que vai ser compartilhado. Imagina se qualquer pessoa, antes de fazer o disparo de um WhatsApp, tivesse que submeter o que ele vai postar a um Ministério da Verdade, seria isso? Do Orwell, né? Submeter isso a um Ministério da Verdade que vai validar. Isso pode ou não pode ser disparado? É impossível. Então, sabendo que é impossível, a gente tem que tratar o receptor da mensagem. A gente tem que falar: olha, desconfie, busque as fontes, questione, não acredite em qualquer coisa que você receba só porque recebeu de um amigo. Com o tempo, a gente chega lá. É parte do aprimoramento que a humanidade está passando, e eu tenho certeza que daqui a alguns anos isso vai ser uma página sombria, mas superada do nosso passado. A gente espera, né, que as pessoas, a dica é que as pessoas saiam dessa zona de conforto mesmo, de só receber a informação e a partir de agora começar a checar, né, o porquê de estar recebendo aquela notícia. Deputado, vamos falar um pouquinho agora sobre o seu trabalho parlamentar, mais especificamente de alguns assuntos. O senhor atuou nos últimos 3 anos na defesa da quebra do monopólio do Detran nas vistorias veiculares, que foi determinada agora, recentemente, por uma portaria do governo estadual. O senhor ficou satisfeito com essa medida? O que isso significa na prática? Fiquei muito satisfeito, até porque trabalhei muito para que acontecesse, né? O que isso significa? Bem, significa que o cidadão mineiro, quando fizer a compra e venda de um veículo, a transferência de propriedade de um automóvel, vai ter muito mais escolhas e muito mais locais nos quais poderá realizar a vistoria do que só nos pátios do Detran, que são poucos, espalhados por Minas Gerais. Então, isso significa um serviço mais próximo do cidadão do interior, que não vai ter que se deslocar muitos quilômetros para fazer a vistoria. Muitas vezes a gente vai ter isso na própria cidade, eu acho que na maioria das cidades, certamente em todas as regiões. Isso significa menos fila nos locais onde a gente já tem o atendimento, porque várias empresas vão poder prestar esse serviço nesses locais. E isso significa uma vantagem até para quem não tem veículo, né? Para quem não tem carro, não faz compra e venda, porque significa que os policiais que hoje estão engajados na atividade de vistoria veicular, conferindo pneu careca, conferindo se o farol está funcionando, se o chassi é o mesmo documento, esses policiais vão poder voltar para a atividade de investigação, que é porque eles foram treinados, é porque a sociedade espera que eles façam a diferença no combate à impunidade. A gente vai ter centenas de policiais saindo da burocracia, de conferir papelzinho, conferir pneu, para voltar à investigação criminal e o combate à impunidade. É bom para todos os mineiros. E qual foi a grande mudança nesse sentido? Antes, essa vistoria tinha que ser feita lá no Detran, e feita pela Polícia Civil, que o Detran estava vinculado. Agora vai poder ser feita em empresas já existentes, são mais de 1.200 espalhadas pelo Estado, que fazem a vistoria, e essa vistoria essas empresas vão ser fiscalizadas pelo Detran, mas a vistoria vai ser efetuada por elas e vai estar próxima do cidadão. É um avanço considerável que a gente tem na comodidade, no serviço público para o cidadão e também para a segurança pública. O senhor acredita que essa quebra de monopólio garante mais capilaridade na prestação de serviço, que o serviço acaba alcançando outras localidades menos favorecidas, né, ampliando a prestação de serviço para quem está longe também? Eu não tenho dúvida disso.
com toda certeza, esse serviço vai chegar a mais lugares. Para início de conversa, a gente já tem 1.200 empresas cadastradas hoje, né, efetuando a atividade de vistoria em Minas Gerais. Elas não podem fazer a vistoria da transferência que o Detran faz por um impedimento legal que a gente está derrubando agora. Mas já existem. E elas vão estar muito mais próximas do cidadão. Mas a parte mais bacana, André, é que a gente não está limitando o serviço a essas 1.200 já existentes. O serviço fica, o cadastramento, né, para efetuar o serviço de vistoria vai ficar aberto e qualquer pessoa vai poder investir nos equipamentos, no pessoal capacitado, nos requisitos técnicos para montar uma vistoria também e atender a demanda daquele lugar que ele percebe que está mal atendido. Então, hoje, se um lugar está mal atendido, precisa de convencer o Estado a abrir uma delegacia de polícia no local. Pô, vamos combinar, né? É difícil. Agora, se um lugar está mal atendido, vai bastar um investidor montar lá um serviço de vistoria, credenciar junto ao Detran e vai poder atender a população. Então, vai ficar muito mais simples esse serviço chegar a vários lugares. Eu sonho com o momento que vai chegar em Serra da Saudade. Aí a gente vai saber que, caramba, foi um sucesso absoluto. Tá ótimo. O deputado, o senhor é a favor da retirada do Detran da Polícia Civil, conforme prevê um projeto do Executivo que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa? E quais os argumentos? Com toda certeza. E quais os argumentos, então, o senhor usaria para defender essa questão? André, com toda certeza, essa também é uma pauta que eu trabalhei muito ao longo desses 3 primeiros anos de mandato, né? Conversando com o governo estadual e mostrando que Minas Gerais hoje é o único estado do país no qual o Detran ainda é vinculado à polícia. E isso é ruim. Por quê? Primeiro motivo, muitos policiais, e aí são mais de 1.000 policiais, são retirados da atividade de investigação criminal, são retirados do combate à impunidade para fazer serviço burocrático de registro e de vistoria de veículos. Então, o Detran, dentro da Polícia Civil, consome policiais que poderiam estar ajudando a combater a impunidade em Minas Gerais. Então, essa é a primeira vantagem. Tira o Detran de lá, o policial vai para aquilo que ele é treinado e que a gente espera que ele faça a diferença, que é combater a criminalidade, combater a impunidade. Segundo ponto também que é muito bom. O Detran, dentro da polícia, a gente tem uma situação que o órgão é fiscalizado por si mesmo. Uma das atribuições da polícia é fazer a investigação, inclusive, dos próprios órgãos do Estado. A polícia não é um órgão do governo, é um órgão de Estado que deve fazer a investigação daquilo que o próprio Estado pratica, daquelas ações dos seus próprios agentes. É difícil a gente imaginar uma eficiência da pessoa fiscalizando a si mesmo, do órgão fiscalizando a si mesmo. Então, acho que a gente vai ter agora, com a desvinculação, assim, ainda não está aprovada, mas confio muito que será, um incremento, uma melhoria na fiscalização das atividades do Detran, no combate à corrupção, no combate a qualquer desvio, porque a polícia, não sendo mais ela própria gestora do Detran, vai ter muito mais capacidade de fazer essa fiscalização. E um terceiro ponto também vantajoso sobre isso é para a expansão do serviço, modernização e agilidade. A gente vai ter muito mais facilidade de expandir esse serviço para várias regiões e para vários pontos do estado de Minas Gerais, por uma questão de contratos administrativos. Hoje é muito mais fácil uma autarquia contratar serviço, como é o caso do UAI, do que a polícia contratar a terceirização de seus serviços, que é fortemente questionada pelo Ministério Público. Então, a gente consegue levar o Detran a mais lugares de forma mais ágil, uma vez que a gente saia dessa amarra burocrática dele ser um órgão policial e o serviço que está sendo eventualmente expandido, terceirizado, não ter relação com a atividade policial, mas sendo o Detran um órgão da polícia, muitas vezes vem o questionamento de que não seria permitido uma terceirização. Vai facilitar muito a vida do cidadão mineiro e vai melhorar bastante a condição de segurança do nosso estado. Agora, a última questão. Deputado, o senhor assumiu neste ano o cargo de vice-líder do bloco governista, deputado Luiz Humberto Carneiro. Quais são as pautas prioritárias para a base nesse semestre legislativo? Eu estou voltando à função, né, André? Eu ocupei a função no início do mandato, até a aprovação da reforma da Previdência, e é uma função que consome bastante tempo, dedicação, se feita com a qualidade que o governador Romeu Zema merece. O cara que está transformando Minas Gerais da maneira como está, merece toda a dedicação. Então, após a aprovação da reforma da Previdência, eu pedi licença ao governador para me dedicar mais às questões do meu mandato. Deu certo, né? Nesse intervalo entre a saída da vice-liderança, depois da reforma da Previdência e agora, a gente conseguiu
quebrar o monopólio das empresas de ônibus, depois, infelizmente, atacado pela própria Assembleia, voltando para o monopólio. Conseguimos agora a quebra do monopólio da vistoria veicular do Detran, e a gente tem boas entregas também na expansão da Lei da Liberdade Econômica por todo o estado de Minas Gerais. Mas agora retorno com todo o foco e toda a minha energia para ajudar o governador naquilo que ele reputar como prioritário. Não vou ser eu quem vou ditar as prioridades, quem vai ditar isso é o próprio governador. E, obviamente, passando pelo líder Roberto Andrade, a quem agradeço muito a confiança em mim, no meu trabalho, para chamar, para ajudá-lo com essa vice-liderança. E é ser soldado, é ser aqui uma pessoa a fazer aquilo que Minas Gerais precisa para aprovar as pautas mais urgentes. Hoje, neste momento, a pauta mais urgente é o regime de recuperação fiscal. É nisso que estão concentradas minhas energias, é para isso que a gente vai trabalhar bastante, para que ele entre em pauta, para que ele seja votado e aprovado e a gente saia desse corner que a gente está, né, no ringue aí, junto às cordas, com a União Federal e o risco de ter que pagar 35 bilhões à vista de uma dívida herdada de gestões e gestões passadas. Então, a gente precisa encarar esse problema de frente, aprovar o regime de recuperação fiscal e dar sequência no trabalho de recuperação de Minas Gerais que o governador tem feito desde o primeiro dia do seu mandato. Deputado, muito obrigada pelo senhor ter compartilhado suas ideias, seu conhecimento conosco aqui do Visão Parlamentar. Muito obrigada e um bom mandato para o senhor nesse semestre. Eu que lhe agradeço pela oportunidade de estar aqui discutindo um tema tão relevante. Liberdade de expressão é uma das coisas mais importantes da democracia e do liberalismo que eu tanto defendo. Então, eu agradeço pela oportunidade de a gente discutir esse tema e também pela oportunidade de falar de coisas importantes do mandato. Sucesso para você no programa e muito obrigado à TV Assembleia e a todos os telespectadores pela atenção nesse momento. Obrigada, deputado. Eu conversei com o deputado Guilherme da Cunha do Novo, vice-líder do bloco, o deputado Luiz Humberto Carneiro, de apoio ao governo. Entre os assuntos, as pautas prioritárias neste semestre legislativo, o papel das redes sociais na construção do mandato parlamentar e também os limites e garantias da liberdade de expressão no Brasil. Para rever estas e outras entrevistas com deputados estaduais mineiros, você pode acessar o nosso portal. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.